Olá, aqui é Carlos Sampaio e hoje eu quero trabalhar com você aqui basicamente numa questão que está interrelacionada com o processo de educação financeira. Vou começar a falar sobre programação mental. Todos nós temos uma programação mental que leva aos resultados que nós temos. E isso é importante porque muitas vezes a gente não entende por que certos resultados não acontecem e isso está dentro de nós mesmos. Então, a ideia desses 10 vídeos que no decorrer das próximas semanas eu vou trazer, ele tem a ver com esse tema. Porque isso afeta os nossos comportamentos e hábitos financeiros, certamente. E hoje eu vou falar sobre autoimagem, ok? O que é autoimagem? Muito bem, autoimagem é a maneira como você vê a si mesmo. O comportamento, ele segue uma programação mental. Então, a imagem que nós temos vai gerar um comportamento. Pessoas que ganham prêmios de loteria, vocês já observaram que quase todas elas, ou todas elas, terminam perdendo em seguida, rapidamente, aquilo que ganharam. Isso porque elas não se veem como pessoas ricas, como pessoas que merecem o dinheiro que ganharam. Então, isso é uma autoimagem de pobreza que está por detrás dessa riqueza momentânea. Da mesma forma, pessoas que trabalharam e que tiveram rendas ou têm rendas elevadas, elas terminam com o tempo, muitas delas desperdiçando, porque acreditam não merecer. Isso é o que está embutido nessa autoimagem que é formada. E aí tem uma informação, para quem não sabe, 90% da nossa comunicação é inconsciente. Somente palavras positivas não é suficiente para nós mudarmos ou criarmos uma autoimagem positiva. Para fazermos mudança, nós temos que trabalhar de outras formas. Então, antes de nós chegarmos nisso, no final tem um exercício para nós falarmos, como é que se forma uma autoimagem? Bom, começa quando você era criança, bem pequenininha, quando seus pais diziam coisas não muito boas, do tipo burro, ingrato, desajeitado, por aí vai. Pesquisas dizem que aos 14 anos, 98% dos adolescentes têm uma autoimagem negativa. E é triste saber que essa autoimagem negativa foi construída por outros e influencia durante a vida adulta até a vida final das pessoas sem saber. Então, como construir uma autoimagem positiva? O que eu digo sempre, e por experiência, e tenho feito na minha vida, e procuro nos atendimentos de coaching trabalhar primeiro, primeira coisa, reconheça sua programação negativa. Bom, feito isso, você começou a dar o primeiro passo. Porque se você não fizer isso, é como se estivesse gastando energia tentando esconder aquilo que você não quer que ser visto, não quer ser reconhecido. Isso é mais ou menos como querer segurar bolas no fundo de uma piscina. Você não tem força para segurar todas, elas terminam escapando. Porque elas estão num plano inconsciente tentando ser sufocadas, isso é impossível. Bom, se o problema é o medo, que é um fator que afeta todas as pessoas, o medo descontrolado, na verdade é o causador das maiores desastres, é o medo. O medo, a vergonha, uma autoimagem negativa, então reconheça tudo. Primeiro reconheça e depois comece a limpar. Como assim limpar? Bom, tem várias formas. Eu não vou tratar de todos os caminhos hoje. Vou, no final dos 10 vídeos que eu pretendo colocar, certamente deixar todos os caminhos possíveis para você fazer isso. Mas o primeiro passo é o seguinte, não esconda os seus medos, não esconda as suas vergonhas. Encare eles e comece a trabalhar. A sua imagem para mudar, para positiva, começa por aí. Outra coisa importante é nós sabermos que nós somos o que se chama os 3 eus. Nós temos o eu dissimulado, que você finge ser, é a imagem que você projeta ao mundo. Nós temos o eu de autoimagem negativa, quem você tem medo de ser. É programado na infância, como nós falamos, né? Mas você tem que reconhecer e libertar-se dele. Você tem medo de ser, você tem medo de reconhecer os seus pontos frágeis. E o eu verdadeiro? E o eu verdadeiro é o que aparece e que vai formar a autoimagem positiva, que é o que você é na sua essência, tirando esses aspectos que, de uma certa forma, poluem a sua essência, que é poderosa.
E o eu verdadeiro, então, ele é poderoso, amoroso, ele é irrepreensível, ele é autêntico, ele é natural. E como identificar a autoimagem negativa? Fazendo perguntas. Você pode se perguntar, por exemplo, quem você seria se vivesse sem nenhum medo? Quem você seria se vivesse sem nenhum medo? Por exemplo, você jogador de futebol. Gostaria de ser um jogador de futebol. E o contrário disso, então a resposta ao contrário disso, você viveria se não tivesse medo, ser um jogador de futebol. Qual a resposta que contraria isso? Ser um jogador de futebol frustrado, por exemplo. Então esse é o medo, esse é a marca negativa que está lá dentro do seu subconsciente. Quem você vê quando ninguém está olhando? Você pode estar sentindo ou pensando em ser uma pessoa alegre, tranquila, segura. O contrário disso são os seus medos. Você é inseguro, triste. Então, essas são perguntas e uma forma de clarear um pouquinho qual a autoimagem negativa que você tem, porque normalmente ela se mostra escondida. Bom, e como é que nós podemos então, e aí entrando por uma fase, digamos assim, quase finalizando o vídeo de hoje, né? Como é que podemos reprogramar uma autoimagem para o sucesso, né? Então aqui eu vou propor para nós fazermos junto, acompanhar comigo, alguns passos de um exercício. É um exercício que começa com, acompanha aí, e depois você vai fazer sozinho. O primeiro passo é, vamos fazer um relaxamento. Comece respirando calmamente. Se quiser, pode fazer agora, feche os olhos. Agora, imagine o seu eu verdadeiro. Olhe para dentro de si, imagine que você tem um eu verdadeiro. E ele é iluminado, ele é maravilhoso. Passo número 3. Reserve esse tempo que você está se sentindo verdadeiro para sentir-se totalmente feliz com esse seu eu verdadeiro. Seu eu verdadeiro. Faça uma ligação com ele. Reconheça. Observe como ele se apresenta. Como é que é a imagem dele? Sinta isso. Como é que ele respira? Como ele sorri? Como caminha? Como fala? Como sente? Depois, observe como ele conversa com as outras pessoas, como ele lida com problemas, como ele corre atrás do objetivo. Sinta isso. Como é que é seu eu verdadeiro? Próximo passo, seguindo nesse nosso exercício de reprogramação, então. Agora assuma a identidade do seu eu verdadeiro e se integre a ele. Agora vocês são um só. Você é o seu eu verdadeiro. Veja através dos olhos dele. Sinta, ouça através dele. Sinta como é bom viver a vida com o seu eu verdadeiro. Está sentindo? Aprofunde nisso. Aproveite e sonhe acordado sobre como a vida vai mudar vivendo através do seu eu verdadeiro. Experimente, sinta essa emoção, repita. Você pode imaginar vivendo verdadeiramente em qualquer situação, do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Conclusão. E aí é importante, terminando o nosso exercício, voltando aqui e fazendo um fechamento. Quanto mais alinhada a sua autoimagem com a realidade do seu eu verdadeiro, mais compensadora será a vida, mais realizada, mais os seus objetivos serão alcançados de forma mais fácil, mais simples, sem esforço, sacrifício, como normalmente as pessoas se habituaram a fazer. Então, reprogramar a sua autoimagem para o sucesso é como a história do Michelangelo, que eu me lembrei. Quando perguntaram a ele como ele fazia para esculpir anjos tão belos, ele respondeu: bom, eu enxergo o anjo na pedra e vou removendo tudo que está ao redor. Isso é uma beleza e reflete de uma forma metafórica o que a gente está falando aqui. E ainda por fim, atrás de mim, que você está vendo o tempo todo, a figura de alguém que marcou uma época, Ayrton Senna, que trabalhava muito essa questão que a gente está falando da autoimagem vencedora.
E é isso que nós precisamos trabalhar no processo de educação financeira para o sucesso. Era isso que eu tinha hoje, e antes de terminar e antes de encerrar, eu faço o convite, curta lá o meu canal no YouTube, deixe os seus comentários, curta no Facebook a minha página Sampaio Sucesso Financeiro, comentando, fazendo perguntas, e ainda, se quiser, tem mais uma quantidade imensa de informações no site da www.integralconsult.com.br. Eu tenho mais de 100 posts colocados sobre o tema. Sucesso e prosperidade, e até o próximo vídeo.